Olá, amiga e amiga, Deus abençoe a você grandiosamente. Vou te fazer uma pergunta, os mais velhos vão se lembrar. Você já ouviu falar daquele personagem de desenho animado chamado Sugismundo? O nome dele está aparecendo aí, ó, Sugismundo. Os mais novos não vão se lembrar, os mais velhos vão. Eu me lembro, na minha época de criança, era um desenho animado que passava na televisão. Era um desenho informativo, instrutivo a respeito da importância do asseio pessoal, da limpeza, da higiene pessoal, da importância das vacinas, da importância de não se jogar o lixo no chão, não é? Era um personagem muito interessante. O nome dele, Sugismundo, é uma mistura de sujo com imundo. Não é? Era muito interessante, né? Passava na década de 70 na televisão. Vou passar um pedacinho para você assistir aí. Veja aí, esse personagem de desenho animado, mas que era, na verdade, um estímulo para a higiene, para o asseio pessoal, né? E assim fazendo, se evitavam as doenças também, não é? Então era bom para todos. Agora, o que esse personagem tem a ver com o nosso tema aqui? Bom, é o seguinte, o Sugismundo, às vezes, ele ficava doente porque ele não se cuidava, aquela sujeira toda trazia para ele bactérias, né, e doenças. Ele ficava doente por causa da sujeira. Espiritualmente falando, é assim também com a gente. Se a gente não tiver um asseio, uma limpeza espiritual, nós vamos atrair também para a gente o mal, os demônios, os espíritos malignos. Por isso que nós precisamos muito ter o coração limpo de todo mal, de toda sujeira espiritual. Vou usar para você outro exemplo aqui. Os urubus, por exemplo, você pode notar que quando o céu está cheio de urubu rodeando, é porque tem carniça embaixo, não é? O cheiro da carniça ele aguça, né, o apetite dos urubus, e os urubus sentem de longe. E então, onde tem uma carniça, pode ver que está cheio de urubu ali rodeando. Repito para você, espiritualmente é assim também. Quando nós guardamos sujeira na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, ou seja, no nosso falar e também nas nossas atitudes, nós atraímos os urubus, vamos dizer assim, né? Os espíritos malignos. A gente que atrai pela nossa conversa maligna, pela nossa conversa incrédula, pela nossa conversa maliciosa, pelos nossos pensamentos maliciosos. Então, se a gente deixar essa sujeira ficar, o mal vem. Muita gente que frequenta a igreja, muita gente evangélica, até pergunta, nossa, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo? É claro, cada caso é um caso e há vários motivos. Mas o que eu tenho percebido na vida de muitas pessoas que vêm pedir oração é que o mal vem porque elas não se limpam. Não limpam o coração da mágoa, não limpam o coração da ira, da raiva, do ressentimento. Muitos têm ódio, raiva, rancor, ressentimento da sogra, do genro, da nora, né? Do sogro, dos irmãos de sangue, do cunhado, da cunhada, do pai, da mãe, dos filhos. Então, nossa, é um povo com o coração cheio de mágoa. Isso é uma sujeira que você nem imagina como isso atrai os insetos espirituais, vamos dizer assim. Certa vez, aqui a referência bíblica, ó, certa vez o Senhor Jesus chamou os demônios de serpentes e escorpiões. Pode ver, onde tem sujeira vai ter escorpião, vai ter barata, né? E o escorpião se alimenta da barata. Então, por causa da sujeira, esses bichos peçonhentos vêm. Assim também na nossa vida espiritual. Se mantivermos sujeira espiritual, a gente vai ter prejuízo, porque os demônios vêm. E você sabe o que Jesus falou, né? Olha aí, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, quer dizer o diabo, né? Vem somente para roubar, matar e destruir. Então, vamos limpar o nosso coração. Olha para você entender o que diz Tiago no capítulo de número 4. Abra sua Bíblia se você tiver, e a referência bíblica está passando aí, ó. Tiago, capítulo de número 4,
versículo de número 8. Olha o que está escrito, olha o que Deus diz aqui através de Tiago. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o que ele diz, é para limpar o coração e as mãos, ou seja, limpar o interior e o exterior. E ele não está falando aqui de sujeira física, não é? É lógico, você tem que ser uma pessoa aciada, né? Uma pessoa higiênica. Porquinho não dá, né? E nem porcão, né? Agora, ele está falando aqui, quando ele fala de limpar as mãos, é no sentido de parar de fazer a coisa errada. Está no adultério? O que é isso? Tá querendo morrer antes da hora? Continua no adultério que você vai ver a zebra que dá. Está na fornicação, você que é evangélico, você que já conhece a palavra, caiu nessa tentação da fornicação, para com isso. Está mentindo? Para com isso. Né? Está falando mal dos irmãos, falando mal dos outros. Aqui o Tiago também, ele fala isso daí. Ele fala para a gente, olha aí, Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Olha o que ele está dizendo, hein? Não se coloque numa posição de juiz para falar mal dos outros. Está falando? Olha a língua, olha a sujeira na língua, a fofoca, a futrica, tudo isso é sujeira espiritual. E isso vai atrair as enfermidades espirituais que muitas vezes se refletem, se transformam em enfermidades físicas. É isso daí, eu conheço várias pessoas, né? Mas eu me lembro de um agora que na igreja contou o testemunho. Ele tinha cólica renal fazia muito tempo, pedras nos rins, e havia uma pedra enorme lá que não tinha jeito de sair. E quando dava cólica, ele rolava no chão de dor. E um belo dia ele veio na igreja, ouviu a palavra, e na casa dele depois ele começou a ter cólica. E aí naquela dor medonha dele, estava no chão, né, em posição fetal, né, encolhido ali de dor, ele se lembrou de uma mágoa que ele tinha contra um ex-amigo dele, né, uma pessoa que machucou ele, que fez mal para ele, né, enganou, enfim. Aí ele se lembrou desse amigo, que agora era ex-amigo, e falou assim, meu Deus, eu libero perdão para o fulano de tal, eu libero perdão de todo o meu coração. A dor sumiu na hora, ele se levantou, deu vontade de fazer xixi e foi no banheiro. Quando ele foi fazer o seu xixi, né, saiu aquela pedra enorme, bateu no vaso. Ele ouviu o tilintar, né, tem da pedra no vaso sanitário. E aquilo saiu na hora. À tarde ele veio na igreja chorando de alegria, porque havia limpado o coração e, portanto, aquele demônio não podia mais ficar segurando aquela pedra dentro do seu rim. Olha que bênção que é. Por isso eu digo para você, meu amigo e amiga, limpa o coração, limpa as mãos, vai fazer bem para você. Limpa o coração, limpa os lábios, a língua, a mente. A mente. Conheço uma pessoa que falou assim para mim, pastor, eu passei quase um mês inteiro com dor de cabeça. A cabeça doía, tomava remédio, não resolvia, já estava pensando que eu estava com algum problema mais grave, né? Aí essa pessoa me falou, né? Buscando a Deus, Deus me fez entender o porquê que eu estava tendo aquela dor de cabeça. Aí ele falou para mim, né? E eu perguntei o que era. Aí ele foi honesto, ele disse assim, a minha cabeça era cheia de pornografia. Eu só ficava pensando em pornografia e assistindo coisas pornográficas. Aquilo foi entrando na mente. Quer dizer, aonde que doeu? Na mente, onde estava o pensamento ruim. Ele não praticava a fornicação nem o adultério, mas ficava naquela fantasia de pornografia, vendo, assistindo e pensando. Onde que vai doer? Aonde o diabo está agindo, onde tem sujeira. O diabo veio onde a sujeira estava. Ele pediu perdão a Deus, limpou a mente, nunca mais doeu a cabeça. É assim que acontece. Então, meu amigo e amiga, pensa sobre isso. Vou ler de novo para você o versículo bíblico que orienta você a fazer essa limpeza, tá? Diz assim, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre quer dizer pessoa dividida. Sabe aquela pessoa que fala que é crente, mas uma parte ela serve a Deus, a outra parte ela serve ao diabo. Uma parte da cabeça ela pensa em Deus, uma parte da cabeça
ela pensa nas coisas de Satanás. Uma hora ela fala glória a Deus, aleluia. Outra hora ela fala um palavrão ou uma piada maliciosa, uma piada maligna, ou uma fofoca. Veja, isso é ânimo dobre, é mente dividida, né? Por isso que tem que limpar. Faz isso e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Muitas pessoas estão buscando pelo batismo no Espírito Santo e não recebem. Repito, cada caso é um caso. Nem todo caso tem a mesma solução e nem a mesma causa. Mas muitos casos é que a pessoa não consegue receber o batismo com o Espírito Santo porque a mente está suja. A mente pensa bobagem, a língua fala bobagem, fala besteira, não faz as coisas corretas, não está dizimando. Pois não dizimar é uma sujeira, porque Deus manda você devolver para Deus o que é de Deus. Você não teve saúde para trabalhar? Graças a Deus você não teve força que Deus te deu? Você não teve a capacidade mental para raciocinar, para trabalhar, fazer o seu bom serviço e ganhar o seu dinheiro? Deus pede que você, aliás, Ele não pede, Ele manda, né? Que você devolva para Ele a 10ª parte. Veja, se você não devolve, o que isso chama? O devorador. O devorador sente o cheiro daquele que não devolve o que é de Deus. O devorador sente o cheiro daquela pessoa que está com medo de devolver o que é de Deus. E ele vem atrás. Limpa o coração, limpa as mãos, limpa as suas atitudes. Como é que você faz isso? Simples. Peça perdão a Deus de todo o seu coração. Peça perdão a Deus numa oração que você pode fazer, inclusive daqui a pouquinho. Nós vamos orar já já. E nós vamos orar e nessa oração peça perdão a Deus se você tem tido alguma sujeira dentro de você, no seu coração ou nas suas atitudes. Peça perdão, faça um propósito com Deus de não pecar mais, de não errar mais, de não deixar a sujeira entrar. Não faça como o Sugismundo, que era teimoso, lembra do desenho? E acabava ficando doente, né? Por causa da sujeira. Aí, a hora que ele se limpava, a sujeira, se limpava da sujeira, a doença, a enfermidade ia embora. Então, mesma coisa, limpa o coração, limpa a mente, limpa a alma, faz o que é reto aos olhos de Deus, mesmo que doa na tua carne. Como assim doer na carne? É porque às vezes limpar o coração e limpar as mãos é doloroso. Olha, não é fácil. Quem está fumando, fumar é pecado, é uma sujeira, né? Tanto espiritual quanto física. Mas você que fuma, é difícil para quem tem o vício largar o cigarro. É difícil para quem tem o vício do álcool. Até mesmo nem é alcoólatra, mas aquela cervejinha de fim de semana que no fundo do seu coração você sabe que não presta. É difícil abandonar. Quem está no adultério, tem uma amante ou um amante, isso aí fisga a pessoa de uma tal maneira, a pessoa fica tão envolvida que largar do amante ou da amante parece que é arrancar um pedaço da carne. Mas é necessário. Lembra que Jesus falou? Se o teu olho te escandaliza, arranca ele fora, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois e queimar no inferno. Se a tua mão te escandaliza, corta ela fora, porque é melhor entrar no céu maneta com uma mão só do que com as duas e ir para o inferno. E os pés a mesma coisa. Se o teu pé te escandaliza, corta o pé fora, porque é melhor entrar no céu perneta, né, ou com um pé só, do que com os dois queimar no inferno. É lógico que Jesus estava dizendo isso no sentido figurativo. Não é para você pegar uma faca e cortar a mão literalmente. Não. Ele está dizendo o seguinte, que arrancar um pecado às vezes dói, mas é muito melhor do que você ficar sofrendo por causa desse mesmo pecado. Arranca, pode até doer um pouco, mas no final você vai dizer assim, por que eu não larguei essa porcaria antes? Por que eu não me consertei com Deus antes? Porque Deus, Ele derrama bênçãos grandiosas sobre a sua vida quando você limpa o coração e as mãos. Pensa sobre isso. Às vezes, o crente tem o péssimo costume de jogar a culpa no diabo, quando o diabo às vezes não tem nada a ver com a história. É verdade. É fácil falar, a culpa é de Satanás. Bom, tem vezes, na maioria das vezes é a mesma, a culpa é de Satanás. Mas várias vezes a culpa é nossa. O diabo só entra porque a gente convida. O diabo só entra porque a gente tem sujeira, a gente armazena sujeira no coração. Então, limpa o teu coração, limpa as tuas mãos, limpa os teus lábios, as tuas palavras e deixa Deus derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Tá bom? Vamos fazer a oração agora? Se você tiver que pedir perdão a Deus, peça. Se você tiver que se acertar, se acerte. Mas faz o que é correto, você vai ver que bênção que é. Vamos orar? Quer pegar um copo com água lá? Dá uma pausa no vídeo aí, vai pegar um copo com água, põe aí. A água é símbolo de limpeza espiritualmente falando, né? É símbolo de limpeza. A água também é limpeza física, né? Lógico. Mas
Pega um copo com água, a hora que você beber, é como se você estivesse falando assim, ó, meu Deus, assim como essa água limpa a parte material, a parte física, que o teu Espírito Santo me ajude agora a eu limpar, ao arrancar da minha vida esses pecados e esses erros. Peça, ele vai te ajudar. O sangue de Jesus vai te purificar na hora. Aí você vai ter a sua conta zerada. Começa de novo com Deus, andando reto com Deus, nunca mais voltando para o pecado. Se alimpe da sujeira e você vai ver que não vai mais vir demônio na sua vida te atormentar, tá bom? Eles podem até tentar, mas você vai estar limpo. Enquanto você estiver limpo, eles não podem entrar, eles não conseguem fazer nada contra você, tá bom? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, santo, bendito e todo-poderoso Senhor, Criador, Deus do universo, Deus do céu e da terra, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que neles há. Te damos graças, meu Pai, pela Tua poderosa palavra, que é luz para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo. Meu Deus, essa pessoa está pedindo perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Essa pessoa está arrependida porque ela entendeu, Pai, que a sujeira traz para ela, a sujeira espiritual, traz para ela problemas. Então, Pai, ela está pedindo perdão pelos seus erros, ela está dizendo que vai acertar a sua vida, está prometendo ao Senhor que vai cortar o pecado pela raiz. Não é de pouquinho em pouquinho, não. Ela vai acertar agora. Ela vai arrancar esse mal agora. Meu Deus, que o sangue de Jesus purifique essa pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, opera um milagre, uma cura. Assim como eu contei agora há pouco, Pai, do testemunho do rapaz que foi curado do rim ao liberar perdão no seu coração. Essa pessoa que está liberando perdão para a sogra, para a cunhada, para o sogro, para o genro, para os irmãos de sangue, para os filhos, para os pais, meu Pai. Opera essa cura maravilhosa no corpo dessa pessoa. Abençoa, Pai, esse copo com água. Consagra esse copo com água, Pai. Seja esta água o elemento da limpeza, tanto física quanto espiritual, na vida dessa pessoa. E nós recebemos esta água abençoada de Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da sua água, beba com alegria, tá? E pensa nessa palavra que você ouviu. Pensa nessa palavra e pratique. Você vai ver que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Claro, desde que você também faça a sua parte, tá bom? Nunca se esqueça, Jesus te ama muito. Até a próxima. Pra que ficar assim, triste e infeliz, se a felicidade está perto de ti? Olhe pro céu e veja a luz, luz que emana do trono é Jesus. Quer iluminar o teu coração, mudar tua vida, tua direção. Venha ser feliz, vem pro lado de cá. Deixa o mundo pra lá e suas ilusões. Venha ser feliz com Jesus. A tua vida Ele dá alegria, paz e luz. Que chorar, pra que sofrer, se a vida é bela quando se sabe viver? Pra que ficar assim, triste e infeliz, se a felicidade está perto de ti? Olhe pro céu e veja a luz, luz que emana do trono é Jesus. Quer iluminar o teu coração, mudar tua vida, tua direção. Venha ser feliz,